Subseção 1. Unidade 1. Conceito de economia linear versus conceito de economia circular. Nesta unidade, abordaremos os fundamentos da economia circular. Ao final, você terá adquirido um bom entendimento dos conceitos de economia linear e circular. As alunas e os alunos com conhecimento prévio de economia circular poderão atualizar suas compreensões. Todas e todos se familiarizarão com os 3 princípios da economia circular e, por fim, veremos algumas críticas ao conceito de economia circular. Antes de mergulharmos no que é a economia circular, vamos dar um passo para trás e olhar para a economia linear. Hoje, a grande maioria das economias são lineares. As economias lineares seguem um modelo de extrair, produzir, desperdiçar. Os recursos são extraídos do meio ambiente, usados como insumos para infraestrutura, edificações e produção, e depois descartados quando cumprem seu propósito. Como mostra o infográfico, economias lineares podem produzir impactos negativos nas cidades. Estes incluem o aumento das emissões de carbono, perda de biodiversidade, desafios de gestão de resíduos e consequências prejudiciais para a saúde humana. Uma economia circular busca evitar os impactos negativos do modelo linear. Uma economia circular não se trata apenas de gestão de resíduos. Trata-se de apoiar o desenvolvimento de novas indústrias e empregos verdes, reduzindo as emissões e diminuindo o consumo de recursos. Na prática, isso significa promover modelos de negócios e comportamentos econômicos que dissociem o uso de recursos da atividade econômica. De fato, modelos de negócios circulares e comportamentos econômicos se esforçam para manter o valor e a utilidade de produtos, materiais e nutrientes pelo maior tempo possível. Por meio de novos modelos de produção e consumo, uma economia circular ajuda a construir sociedades sustentáveis que usam recursos reciclados, compartilháveis e regenerativos. Por sua vez, essas sociedades estão mais bem equipadas para atender às crescentes necessidades materiais e de desenvolvimento de suas populações. Quando aplicada a uma cidade, a transição de uma economia linear para uma economia circular deve ser promovida de forma integrada, em todas as funções da cidade e em colaboração com seus cidadãos, empresas e comunidade de pesquisa. Em outras palavras, o conceito de economia circular fornece uma estrutura para intervenções mais tangíveis. Por meio da transição de um modelo linear para circular, as cidades buscam melhorar o bem-estar humano, reduzir as emissões, proteger a biodiversidade e promover a justiça social, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A cidade de Turku, na Finlândia, é um bom exemplo de uma abordagem integrada para uma transição circular. Turku está promovendo a sabedoria dos recursos, o que significa uso sustentável de recursos naturais, minimização de resíduos e emissões zero. Nesse caso, uma abordagem circular não apenas dissocia o desenvolvimento econômico urbano do consumo de recursos e da degradação ambiental, também inclui custos ambientais e sociais no preço de bens e serviços. Ela promove o acesso equitativo aos recursos, sistemas urbanos de circuito fechado e opções sustentáveis de gestão de resíduos, e abre espaço para o surgimento de novas economias locais. Economias produtivas e não extrativistas, onde os recursos são trocados e não desperdiçados. Turku está conseguindo isso incorporando a circularidade em sua ação climática, abordando o desperdício de uma perspectiva sistêmica, projetando um plano de ação de baixo para cima e compreendendo as necessidades de negócios de sua cidade. Nos recursos de aprendizado adicionais listados nesta unidade, você encontrará mais informações sobre ações de Turku. Agora que vimos brevemente as diferenças entre os modelos circular e linear, vamos discutir os 3 princípios da economia circular. Primeiro, priorizar os recursos regenerativos que restauram e protegem os ecossistemas. Isso garante que as atividades econômicas contribuam ativamente para o fortalecimento da biodiversidade. Segundo, reduzir a demanda por recursos primários. Isso pode ser alcançado usando produtos e materiais já em circulação pelo maior tempo possível e pelo maior valor possível. E terceiro, eliminar o desperdício e a poluição no ciclo de produção e consumo, por exemplo, melhorando o design dos produtos, bem como garantindo que os fluxos de resíduos sejam revalorizados com segurança. Ao adotar esses 3 princípios da economia circular, as cidades podem obter diversos benefícios e co-benefícios, que abordaremos na próxima unidade. Embora o conceito de economia circular seja relativamente novo, seus princípios básicos, que acabamos de abordar, não são. Eles se interligam e se sobrepõem a outros conceitos, que visam transformar a economia atual em uma economia mais sustentável.
Aqui estão 4 desses conceitos que ajudaram a moldar e informar a economia circular como a conhecemos hoje. A primeira é a ecologia industrial, que imita como, em processos ecológicos, cada saída, subproduto e resíduo produzido serve como entrada para outro processo. Formulada nos anos 70 e 80, a ecologia industrial visa aplicar as lições dos processos ecológicos aos processos industriais. Desenvolvido na década de 1990, o Cradle-to-Cradle também se baseia na ideia de aprender com os processos biológicos e ecológicos. Descreve a circulação segura e potencialmente infinita de materiais e nutrientes nos ciclos de produção e consumo. Todos os constituintes são quimicamente inofensivos e recicláveis. O lixo como conhecemos hoje não existirá mais, apenas nutrientes úteis existirão. Da mesma forma, a economia circular elimina os resíduos reduzindo sua produção e garantindo que os resíduos produzidos sejam reutilizados ou reciclados. As semelhanças entre economia industrial e Cradle-to-Cradle continuam com a bioeconomia. Aqui, insumos industriais como materiais, produtos químicos e energia são derivados de recursos biológicos renováveis. Esses recursos são desenvolvidos por meio de pesquisa e inovação em alternativas de base biológica para recursos não renováveis. O que diferencia os conceitos é seu foco, desde racionalização industrial, eficiência de recursos e preocupações econômicas até a conservação ambiental e objetivos sociais. Com a economia verde, o foco nos aspectos sociais ganha ainda mais destaque. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente define a economia verde como tendo como objetivo melhorar o bem-estar humano e construir a equidade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez. Ao interconectar e sobrepor essas ideias, a economia circular pode servir como um conceito guarda-chuva que busca conciliar objetivos econômicos, ambientais e sociais. Até agora, descrevemos como a economia circular pode trazer soluções para as cidades. No entanto, como em qualquer abordagem, há desafios e críticas que acompanham o desenvolvimento circular. Em primeiro lugar, a implementação de medidas circulares de forma sistêmica depende muito da disposição das partes interessadas, em todos os setores e níveis políticos, de cooperar e construir sinergias benéficas. Se as partes interessadas relevantes optarem por não participar, a eficiência da economia circular diminui. Portanto, é essencial promover fortes relações de trabalho com as partes interessadas relevantes. Em segundo lugar, enquanto os benefícios da economia circular incentivam ciclos materiais fechados, as políticas e medidas circulares não desincentivam necessariamente o modelo linear. Eles simplesmente apresentam uma alternativa. Isso pode levar a uma transição circular parcial com alguns elementos do modelo linear remanescentes. Para aumentar o sucesso de uma transição circular, devem ser simultaneamente introduzidas medidas que desincentivem a economia linear. Em terceiro lugar, se o envolvimento dos atores locais for baixo, a economia circular corre o risco de se tornar uma abordagem apenas de cima para baixo. Portanto, os profissionais da cidade precisam garantir a participação local, por exemplo, aproveitando o conhecimento e as experiências locais para ajudar a moldar as medidas circulares propostas. A inclusão do conhecimento local também ajudará a garantir a aceitação local e o apoio a uma transição circular. Um quarto desafio é garantir que as dimensões econômica, ambiental e social sejam igualmente consideradas. A dimensão social corre particularmente o risco de ser negligenciada, o que prejudicaria uma transição justa e os benefícios da equidade social de uma economia circular. O não reconhecimento da importância desses aspectos sociais pode levar a más condições de trabalho, assimetrias de poder e questões de iniquidade sendo negligenciadas. Portanto, é essencial abordar cada uma dessas dimensões de forma concreta durante o planejamento de ações circulares. Então, o que aprendemos até agora? Os impactos do atual modelo econômico linear incluem níveis insustentáveis de emissões de dióxido de carbono, perda de biodiversidade, exploração de recursos naturais, bem como sérios riscos à saúde humana. Uma transição para uma economia circular pode ajudar a mitigar e evitar esses impactos negativos. Uma economia circular vai além da gestão de resíduos e busca construir sociedades sustentáveis baseadas em recursos reciclados, compartilháveis e regenerativos. E, finalmente, vamos recapitular os 3 princípios da economia circular. Priorizar recursos regenerativos, reduzir a demanda de recursos primários e eliminar o desperdício e a poluição.